Matos. Olá, Ciro Gomes condena a política de preços da Petrobras e derrubada de Pedro Parente. O pré-candidato do PDT à presidência ressalta um aumento na gasolina, mesmo diante dos reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Mostra quem manda no Brasil, e quem está mandando no Brasil são os interesses financeiros e estrangeiros, né? Uma tragédia dessa natureza, e a gasolina foi subida hoje 0,74%, revela o deboche, a falta absoluta de respeito que essa gente tem pelo povo brasileiro. Eles são aquilo que são mesmo, um conjunto de escroques, usurpadores do poder nacional, que estão aí para servir aos estrangeiros e àqueles que assaltam o poder no Brasil. Como é que pode uma situação como essa? Porque repara uma coisa, os caminhoneiros fizeram a greve, mas os taxistas, que têm como seu insumo básico a gasolina, e os pirueiros, e os transportadores escolares, e toda essa gente que usa o carrinho pobre que seja para ir e voltar para o trabalho, como você provavelmente fez hoje, né? Essa gente toda merece como resposta, porque não entrou em greve, não entrou em desobediência civil, merece como resposta o escárnio, o deboche, o assinte, porque eu fico indignado, né, de fazer um reajuste de quase 1% hoje. E a gente brasileiro precisa levantar, por isso que eu apoio esse movimento. E apoio sabendo que é um sacrifício, que é um constrangimento, mas nós precisamos derrubar essa gente. Só tem esse jeito de derrubar o Pedro Parente e trocar a política de preços. Ciro Gomes pretende mudar a sistemática de preços. Você tem aí um excedente, que é a diferença entre o custo do barril de petróleo do Brasil, que é de 7 a 10 dólares, e o mercado especulativo internacional, que está cobrando 75 dólares, caminhando para 80, 90. Esse excedente, ele pode ser apropriado pelos acionistas minoritários, que é a política do seu Pedro Parente / Michel Temer. Ou ele pode ser apropriado pelo acionista majoritário, que é o povo brasileiro, que, remunerado decentemente a Petrobras, essa eficiência deveria ser transmitida para o interesse público, de maneira que houvesse um preço de diesel e um preço de gasolina que, remunerando decentemente a Petrobras, fosse minimamente decente para os trabalhadores brasileiros, né, e para os usuários de gasolina do país. Ciro Gomes aproveitou para atacar Jair Bolsonaro, classificando de candidato a ditador do Brasil, e também criticá-lo pela mudança de opinião na paralisação dos caminhoneiros. Primeiro, apoio integral, e segundo, após 3 dias, repúdio e uso da força. Professor Vila, de novo, ele tenta monopolizar o debate com Jair Bolsonaro, né? Vocês observem que Ciro Gomes é muito articulado em termos de discurso. E deve fazer uma campanha com muita eficácia, graças a essa articulação. Nos debates deve se sair bem, né? Porque ele tem os dados, que muitos questionam, vai lembrar os dados que ele apresenta, mas na ponta da língua, é articulado, pensa rápido e fala o que muitas vezes o ouvinte, o eleitor, quer ouvir, né? Agora, também vai ser favorecido caso, e tudo indica que isso ocorrerá, o Lula não vai ser candidato por causa da lei da ficha limpa tal. Então, nesse caso, não será candidato, como é sabido, condenado em segunda instância. Ele pode, no espaço da esquerda, ocupar de forma hegemônica esses votos. Boulos não vai crescer. Isso aí pode tirar o cavalo da chuva. Boulos é o candidato de 1%. Né? Então o Ciro tem condições. Além disso, ele pode vender eleitoralmente a ideia de que ele foi administrador. Ele foi ministro 2 vezes, primeiro da Fazenda do Itamar, no final do governo Itamar Franco, depois da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Foi governador do Ceará, foi prefeito de Fortaleza, né? Foi deputado estadual também lá. Então ele teria, isso vamos desenhando um cenário. Ele teria, dizer, olha, eu passei pelo Legislativo, mas fundamentalmente minha carreira foi no Executivo. E ele teria, nesse sentido, algo o que mostrar, que muitos dos candidatos não tiveram esse trajeto dele. Por outro lado, ele ao atacar o Bolsonaro, ele tenta polarizar, transformar ele no anti-Bolsonaro, que esse é o desafio hoje de muitos dos candidatos. Como o Bolsonaro corre numa faixa e tem obtido êxito, de acordo com as pesquisas, de cerca de 20% de intenções de voto e tal, e essa vai ser eleição muito fragmentada, todo mundo quer polarizar com ele, com o Jair Bolsonaro. E o Ciro, ao dizer isso, ele está buscando esse tipo de polarização. O que ele quer? Que Jair Bolsonaro responda a ele. Aí ele vai
replicar, aí vai ter a tréplica e assim sucessivamente. E o Alckmin fica esquecido. Esquecido, o Alckmin não entra em campo. É o nosso Jorge Mendonça da campanha eleitoral de 2018. Jorge Mendonça teve o aquecimento mais longo da história do mundo na Copa de 78 e tal. Ele é igualzinho, ele fica se aquecendo, não entra em campo. Então, nessa hora, o Ciro põe a cara para bater. Então, ele ganha manchete, ganha espaço. E o eleitor ouve no rádio, vê na TV. No rádio ele também ouve e vê, porque aqui é rádio, aqui também é TV. Nos jornais, nas revistas, a presença do Ciro Gomes. E cadê o Geraldo Alckmin? Ele está escondido. O maior problema do Geraldo Alckmin é o Geraldo Alckmin, é a sua personalidade. Enquanto ele não mudar, ele vai ser condenado de um dígito. Ele vai ser, se continuar assim, em 2018, e o que o Ulisses Guimarães foi em 1989. Com todo aquele latifúndio que ele tinha de aliança, teve 4% dos votos. 4%. Né? Então a questão que se coloca é essa, o Alckmin tem que mudar. Agora, o Ciro, voltando a ele, muito esperto, a tendência é que ele cresça, e ele sabe que para crescer precisa ter voto no trio de ferro. O trio de ferro do eleitorado, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, ele precisa ter voto aqui, nesse trio de ferro político. Né? O Ciro uma vez esteve aqui, 10 anos passados, nos deu uma entrevista. A eleição de 2004 ainda, isso, por aí. Depois, quando ele voltou, ele falou... Ou 2002. Puxa, que audiência vocês têm em Rio Preto. Gloriosa São José Rio Preto, a capital da Altararaquara. A nossa Jovem Pan Rio Preto. Lá tá, nós conversamos com o pessoal lá no evento da PAN, né? Rio Preto lá tá firme e forte.